Então, a continuação da aula do Hangout. Vamos continuar aqui na página 134, falando sobre a cadeia alimentar. Na verdade, nós sobre essa página, eu só vou salientar para você, né, quem são os consumidores da cadeia alimentar, né? O que é mais ou menos, em outras palavras, a cadeia alimentar? É basicamente quem alimenta quem. O sol alimenta as plantas que são os produtores, e os produtores alimentam os herbívoros, que são animais que se alimentam de plantas e folhas secas e tudo mais. Logo, os herbívoros tornam-se alimento de animais carnívoros, ou até mesmo animais onívoros, né? Tanto os animais carnívoros ou onívoros acabam se alimentando, em sua maioria, né, dos animais que são herbívoros. Mas os animais carnívoros e onívoros também tornam-se alimento para os decompositores, né, que são as bactérias, fungos e tudo mais, e aí criando esses cogumelos e tudo mais no chão, e logo em seguida eles também retornam a alimentar os produtores. Então, lá na página 136, porque a 135 foi realizada no Hangout. Caso você queira dar uma pausa aí no vídeo para você verificar as respostas, estou deixando aqui para vocês verem, mas nós estamos na 136, que fala sobre a teia alimentar, né? E aí lá em cima no texto fala assim, ó: em um ambiente natural, existem várias cadeias alimentares com diferentes animais. Alguns seres vivos podem fazer parte de mais de uma cadeia alimentar, e a união de diversas cadeias alimentares se chama teia. Ou seja, né, o ciclo não é único. Não existe só uma forma de você ter essa cadeia alimentar. Assim como tem aquela que eu expliquei anteriormente na 135 ou 134, não me lembro, também existe outras cadeias alimentares que acabam envolvendo outras cadeias alimentares, ou seja, eu como arroz, feijão e carne. A minha comida também serve de alimento para outro grupo da cadeia alimentar. Também serve, vamos fingir, para os cachorros. A gente sabe que não é verdade, mas serve para eles. Entenderam? É basicamente isso. Então, observe a teia alimentar de um animal, pode se alimentar de mais de um ser vivo. Pode ser alimento de vários outros também. Dessa maneira, se um dos animais for extinto, toda a teia será afetada. Ou seja, aí temos a águia, né? Aí a águia, ela se alimenta da capivara, que é um herbívoro. Mas ela também se alimenta de passarinhos, como o sabiá. Ela também se alimenta de jiboias, que também são carnívoras. Ela também se alimenta das rãs, entendeu? E aí a jiboia, por sua vez, se alimenta das rãs. E a rã, por sua vez, se alimenta do gafanhoto, e o gafanhoto se alimenta do capim. E a capivara? A capivara também se alimenta de cobras. Então, se eu retirasse a jiboia da nossa cadeia alimentar, a nossa teia alimentar seria prejudicada. O sabiá, por exemplo, além de servir de alimento para a águia, ele também serve de alimento para a jiboia e outras espécies de cobras. Então, vocês observem que esse esquema que monta uma teia, né, essa mistura, um animal que serve, por exemplo, uma planta que serve para alimentar um animal, ela também serve para alimentar outro. Se essa planta for extinta, não tiver mais, ela sumir da terra, aí vai mexer na alimentação de dois animais diferentes. E esses dois animais diferentes, se não houver outra forma de alimentação, eles também vão ser extintos. E o que vai acontecer? Vai mexer na teia alimentar. Entenderam? Página 137. E aí fala sobre desequilíbrio nas teias e nas cadeias alimentares. A extinção de um ser vivo na cadeia alimentar compromete relações entre os seres vivos
e a causa de um desequilíbrio no ambiente. Vejamos o exemplo da cadeia alimentar na página 135. Caso o gafanhoto fosse extinto, por exemplo, o sapo não teria alimento e também poderia entrar em extinção. É a mesma coisa que eu expliquei, só que eu expliquei usando outro exemplo, né? Continuando. E aí, isso também reduziria a quantidade de alimento disponível para a serpente. Assim também, né, a serpente dessa forma também estaria sendo prejudicada e também poderia ser extinta. E aí vocês observam que apenas um animal for extinto da cadeia alimentar ou da teia alimentar, ele desequilibra também outros animais, né? E aí nós temos a gotinha do saber. Você sabia que, como o predador carnívoro conhecido por sua mordida forte e fatal, a onça-pintada é responsável pelo controle populacional de diversas espécies que fazem parte da sua dieta? Seu eventual desaparecimento da Mata Atlântica pode então, segundo o biólogo Ronaldo Morato, coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, ocasionar, entre outros problemas ambientais, uma superpopulação de veados, antas, capivaras e porcos do mato. Em grande quantidade, esses animais, a maioria deles são herbívoros, se tornam prejudicial para algumas plantas na floresta. Ou seja, gente, na falta de um predador, o que vai acontecer? Esses animais vão superpopulacionar o local, vão ficar em grande quantidade. E aquelas plantas que serviam de alimento para 5, 10 animais, não vai dar conta e elas também serão extintas. E o que vai acontecer? Esses animais vão migrar para outros locais, trazendo desequilíbrio total em todos os locais. Então, agora nós iremos para a página 138. Não esquecendo que aí embaixo, na 137, né, tem uma pergunta. De acordo com o texto, por que a extinção da onça pintada ocasiona um grande impacto ambiental na Mata Atlântica? Gente, a resposta tá aí no próprio textinho que eu acabei de falar a respeito. E essa resposta eu quero que seja realizada no caderno. Página 138. Então vamos lá, agora é com você. Número 1. Em dupla, você e seu cérebro. Complete o esquema das duas cadeias alimentares a seguir. Para isso, desempenhe mais um ser vivo, né? Aí tem aí a letra A. Você tem a planta. A planta alimenta quem? Um animal herbívoro ou um animal carnívoro? Diz que é um animal herbívoro. E aí você vai desenhá-lo nesse espaço. E esse animal vai se alimentar do passarinho. E a letra B? Na letra B é a mesma coisa. E aí você vai colocar o desenho que você pesquisou ou chegou à conclusão. Primeira bolinha da número 1. Os seres que você desenharam são produtores ou consumidores? São consumidores, né? Aí a resposta é exatamente essa: consumidores. Número 2. Analise a cadeia alimentar a seguir, depois responda às questões. Letra A. Quem está comendo quem na cadeia mostrada? Então está assim, né? Vamos observar a imagem. Bom, o rato se alimenta da planta. Depois, a coruja se alimenta do rato, a raposa se alimenta da coruja e o leão come a raposa. Eu acho que é basicamente isso, vamos ver? O rato come a planta, a coruja come o rato, a raposa come a coruja e o leão come a raposa. É exatamente o que eu falei. O que poderia desaparecesse? Sem o leão, haveria então mais raposas. Com mais raposa, haveria menos corujas.
Com menos corujas, haveria menos ratos. Com mais ratos, haveria menos plantas, ou seja, outro desequilíbrio que poderia ocorrer. Então, aqui a resposta, vou deixar assim com zoom para vocês poderem copiar. Deem um pausa para que vocês possam copiar. Após terminar de copiar, dê o play e vamos para a próxima página, né? Então, vamos lá, página 139 e, por enquanto, será a última de hoje. Observe a cadeia alimentar a seguir e classifique os seres vivos em produtor, consumidor primário ou consumidor secundário. Lembrando, gente, se vocês têm dúvida quem é o produtor, quem é o consumidor primário, quem é o consumidor terciário, quem é o consumidor secundário, perdão, você vá lá na explicação anterior para poder compreender novamente, tá bom? Então, a alga, ela é o quê? Ela é a que produz o alimento. Então, ela é o produtor. E o lambari? Lambari é o peixe do meio, o peixe pequenininho. O lambari, ele é o consumidor primário. Ele consumiu primeiro, né, lá. E depois a alga, ele já comeu lá, alguém vai vir e vai comê-lo, né? E vai acabar se alimentando tanto da alga quanto do lambari. Quem é esse? É a traíra. Ela vai vir, realmente, ela é uma traidora. Ela vai vir e vai consumir os dois de uma vez só. Então, ela se chama consumidora secundária, assim como tá aqui, ó. Consumidor secundário. E agora vamos testar. Primeiro façam e depois verifiquem se as respostas estão corretas. Analise as questões a seguir e marque a única delas que faz a afirmação errada. Microorganismo. Então vamos lá? Letra A. As bactérias, os vírus e alguns fungos são exemplos de microorganismo? Sim, essa está certa. B. Alguns fungos e bactérias são seres vivos decompositores? Também está correta. Alguns fungos e bactérias fazem sim essa função. Letra C. Os vírus são micro-organismos que podem causar doenças? Sim. Sim. Letra D. Nenhum micro-organismo é benéfico para os seres humanos? Não. Nós temos aí aquele negocinho que a gente toma, que tem lactobacilos vivos. Então, você já vê que essa está errada. Yakult. Eu acho que é isso. Então, vamos lá, vamos para concluir. Você estudou sobre os produtores, os consumidores, a extinção da cadeia alimentar, e vocês estudaram também sobre os consumidores primários e consumidores secundários. Legal? Por enquanto, pela aula de hoje, ao quarto ano. Até a próxima.